Coloque Deus Pai em primeiro lugar e o impossível vai se realizar. Tudo virá como acréscimo. Napoleon Hill. Quantas vezes você tentou, lutou, correu atrás e mesmo assim tudo parecia travado? Como se o mundo conspirasse para fechar cada porta, como se o tempo passasse rápido demais para quem sonha e devagar demais para quem sofre. Já se sentiu assim? Se sim, esse vídeo é para você. Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, estudou durante décadas os maiores milionários da história. Mas o que muitos ignoram é que por trás de todo o sucesso havia algo invisível. Uma força maior, uma conexão espiritual que abria portas que nem o dinheiro conseguia. Hill dizia que quando colocamos Deus em primeiro lugar, todo o resto começa a se alinhar como num efeito dominó. Não por acaso, a Bíblia afirma em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa frase não é uma metáfora, é uma chave espiritual. Neste vídeo, você vai descobrir por que a maioria trava na vida, por tentar inverter a ordem divina. Vai entender como Deus opera no invisível para mudar o visível, e como você pode começar a alinhar sua mente com os céus, para que o impossível comece a acontecer no natural. Vamos revelar os princípios que Napoleon Hill usava silenciosamente para transformar desejo em milagre, pensamento em realidade e fé em riqueza. Prepare-se para uma jornada que vai sacudir sua mente e elevar sua vibração espiritual como nunca antes. Mas antes de tudo, já se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é feito para te transformar, inspirar e conectar com a verdadeira fonte do poder, o Espírito de Deus. Se você acredita que o mundo espiritual é mais real que o físico, você está no lugar certo. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo e prepare-se para um mergulho em direção ao propósito, à prosperidade e à presença divina. Porque quando você coloca Deus Pai em primeiro lugar, tudo o que você busca começa a te buscar. Vamos juntos. O poder de colocar Deus em primeiro lugar. Existe uma ordem secreta no universo. Uma ordem espiritual que rege não apenas o movimento dos planetas e a pulsação das estrelas, mas também os eventos da sua vida, as oportunidades que surgem e até mesmo os milagres que você está esperando. Essa ordem tem um princípio absoluto. Deus Pai vem em primeiro lugar. Tudo o que se constrói fora disso é areia movediça. Toda tentativa de prosperar sem essa base desmorona com o tempo. Napoleon Hill, mesmo cercado por homens de negócios, bancos, fortuna e lógica racional, entendeu que acima da mente existe o espírito, e que o espírito humano, desconectado da fonte, é apenas uma faísca prestes a se apagar. Hill estudou mais de 500 milionários ao longo de 25 anos. E sabe o que ele descobriu? Que o verdadeiro sucesso não estava apenas em técnicas, hábitos ou metas. Estava em vibração, fé e direção espiritual. Muitos desses homens, inclusive os mais poderosos, tinham um elo inquebrável com algo maior. Uns chamavam de intuição divina, outros de chamado interior. Mas Hill não tinha dúvidas. Quando você coloca Deus Pai acima de tudo, você entra em alinhamento com o que ele chamou de inteligência infinita. Mas como fazer isso na prática? A maioria das pessoas vive exatamente ao contrário. Primeiro, elas tentam resolver tudo com esforço, dinheiro, inteligência, estratégias. E só depois, quando tudo dá errado, lembram de Deus. Colocam-no como último recurso, como se ele fosse um bombeiro celestial chamado apenas em emergências. E o que Jesus nos ensinou? Buscai primeiro o reino de Deus. A chave está no primeiro. Você quer abundância? Coloque Deus primeiro. Quer um amor verdadeiro? Coloque Deus primeiro. Quer saúde, paz, liberdade financeira?
Tudo virá como acréscimo, mas só se a fundação estiver no lugar certo. O erro da maioria é inverter a ordem. Pensam, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar os outros. Mas a verdade espiritual é, quando você ajuda, o dinheiro vem. Pensam, quando eu tiver tempo, eu vou orar. Mas é quando você ora que o tempo se multiplica. O que a mente carnal vê como perda, o espírito vê como semente. E toda semente, quando colocada nas mãos de Deus, germina em milagre. Hill dizia que existe uma frequência espiritual, onde tudo começa a fluir. Essa frequência só é acessível por quem vive em estado de fé, gratidão e propósito alinhado com Deus. E isso não significa virar um religioso fanático. Significa acordar e dormir com um só pensamento. Pai, eu confio em Ti. Me guia, me usa, fala comigo, mostra o caminho. Napoleon Hill não escrevia sobre religião, mas sobre vibração. Ele entendeu que a mente é o canal, mas Deus é a fonte. Quando você alinha a mente com o Criador, você vira um canal aberto para o impossível se manifestar. Suas ideias se tornam soluções, seus sonhos se tornam pontes, e seus pedidos são acelerados, porque agora você não está pedindo do ego, mas do espírito. Pare agora e reflita. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? O medo? A preocupação com contas? A ansiedade pelo futuro? O desejo de provar algo para os outros? Tudo isso são ídolos disfarçados, porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração é um falso Deus. E falsos deuses trazem resultados falsos, prosperidade que some, relacionamentos que machucam, sucesso que cobra um preço alto. Quando você coloca Deus Pai no centro, algo muda em você. Sua energia muda, sua voz muda, sua postura muda. E o universo espiritual reconhece esse alinhamento. As portas começam a se abrir, não porque você forçou, mas porque você acessou uma nova frequência. E Hill falava sobre isso sem usar termos místicos. Ele chamava de estado mental positivo. Mas por trás disso, havia algo mais profundo, um coração totalmente entregue à fonte criadora. Essa é a base. E se a base estiver certa, tudo o que você construir vai resistir às tempestades. Jesus mesmo disse, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Deus é essa rocha. E Napoleon Hill, mesmo falando de riqueza, nunca deixou de apontar para isso. Você quer viver algo novo? Então reordene sua vida agora. Diga em voz alta, Deus Pai, eu te coloco em primeiro lugar. Tudo o que sou, tenho e desejo está em tuas mãos. Me mostra o que fazer. Abre as portas. Eu confio em ti. Diga isso todos os dias. Não como um ritual, mas como uma verdade interior. E você vai perceber que o céu vai começar a conspirar a seu favor. Pessoas certas vão aparecer. Ideias vão brotar do nada. Caminhos que pareciam fechados vão se abrir sem explicação. E você saberá, não fui eu, foi Ele. E é só o começo. Na próxima parte vamos explorar o que acontece no mundo invisível quando você faz essa entrega. Napoleon Hill chamou isso de transmutação espiritual. É quando a energia da fé se transforma em resultados palpáveis. Não perca! Mas antes, me diga aqui nos comentários. Você já viveu um momento onde sentiu que Deus interveio de forma sobrenatural? Queremos ouvir sua história. Escreva, inspire outros e fortaleça sua fé. Se esse conteúdo está tocando seu coração, curta o vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Ainda tem muito poder vindo por aí. O mundo invisível também obedece à ordem divina. Quando você coloca Deus Pai em primeiro lugar, algo começa a se mover em um plano que os olhos humanos não conseguem ver, mas o coração sente. Hill dizia que tudo o que o homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar.
mas não explicou isso apenas como um jogo da mente. Ele sabia que por trás de cada pensamento existe uma força vibracional, uma energia que se propaga pelo invisível e que atrai realidades semelhantes. E essa energia só se torna poderosa quando está ligada à fonte suprema. Você pode repetir 1000 vezes, eu vou vencer, mas se isso vier de um lugar de medo, ansiedade ou ego ferido, a vibração que você emite é de escassez. Agora, quando você diz, Deus está comigo, mesmo sem ver solução alguma, mesmo em meio ao caos, você acessa uma vibração que penetra o invisível. E o mundo espiritual reconhece quem caminha por fé. Foi isso que Jesus ensinou quando disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim será feito. O poder não está no tamanho da fé, mas na sua origem. Fé verdadeira não vem da lógica. Vem da confiança absoluta de que existe um Pai que cuida de você, mesmo quando tudo parece contrário. Napoleon Hill chamava esse estado de consciência elevada. Ele percebeu que as pessoas que realmente prosperavam de forma sólida e duradoura não eram as mais inteligentes, nem as mais ricas, mas as mais espiritualmente alinhadas. Eram aquelas que sabiam que, ao se conectarem com a inteligência infinita, estavam ativando um campo invisível de possibilidades. Esse campo é o que a Bíblia chama de reino dos céus. E não está em templos, montanhas ou rituais. Jesus disse que ele está dentro de você. Mas para acessá-lo, você precisa quebrar a ilusão de que está sozinho. Você precisa rasgar o véu da dúvida, da pressa, da tentativa de controlar tudo. Porque o milagre não obedece lógica, ele obedece rendição. É por isso que tantos se frustram tentando aplicar fórmulas de sucesso. Fazem afirmações, estudam estratégias, seguem métodos, mas esquecem o essencial, o espírito. Hill ensinava que o maior erro de um ser humano é tentar manipular o externo sem antes dominar o interno. E dominar o interno começa com uma decisão, colocar Deus no centro de tudo. E sabe o que acontece quando você faz isso? As engrenagens do mundo invisível começam a girar a seu favor. O tempo muda, as coincidências se multiplicam, as intuições ficam mais claras. Você deixa de agir por desespero e passa a andar com paz, porque agora você sabe que não está sozinho. A fé não elimina as dificuldades, mas ela remove o desespero. Porque quando Deus é seu alicerce, até a tempestade se transforma em impulso, até o deserto se torna escola, até o atraso se transforma em proteção. Hill relatava que muitos dos homens mais bem-sucedidos passaram por falências, humilhações e perdas antes de alcançarem o auge. E o que os sustentou nesses momentos? Não foi o dinheiro. Foi a certeza interior de que estavam conectados a um propósito maior, a uma missão, a um chamado. E quando você caminha com esse senso de propósito dado por Deus, o impossível começa a ser atraído por você. Talvez você esteja agora em um desses desertos, um momento onde tudo parece parado, onde nada faz sentido, onde o medo tenta sussurrar que não vai dar certo. Mas ouça isso com o coração aberto. Você não foi esquecido, você está sendo moldado, porque antes de Deus te entregar a promessa, Ele prepara o seu interior para recebê-la. E enquanto isso, no mundo invisível, portas estão sendo alinhadas, pessoas estão sendo preparadas, recursos estão sendo gerados, só porque você decidiu colocar Ele em primeiro lugar. Nada que você viveu foi em vão. As lágrimas, os nãos, as esperas, tudo faz parte de uma construção invisível. E Napoleon Hill entendeu isso como poucos. Ele dizia, cada adversidade, cada fracasso, cada dor carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente só germina quando você entrega sua vida nas mãos do Pai. É por isso que muitas vezes o silêncio de Deus é uma resposta, porque enquanto você espera, Ele age. Enquanto você ora, Ele organiza. Enquanto você confia, Ele transforma.
E é nesse ambiente de confiança total que o mundo invisível responde. É quando o céu diz: agora você entendeu, agora eu posso agir. E então, o que era impossível se torna comum. O que era improvável se realiza. O que era sonho vira realidade. Agora preste atenção. O próximo passo é entender como manter essa conexão viva todos os dias, mesmo quando a rotina tenta sufocar sua fé. Como alimentar essa certeza inabalável, mesmo quando os boletos chegam, quando os conflitos aparecem, quando as pessoas duvidam de você. É isso que vamos revelar na próxima parte. Mas antes, respire fundo e diga para si mesmo em voz baixa: eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu confio. O invisível já está trabalhando a meu favor. Repita isso quantas vezes for necessário. Isso não é apenas uma frase, é uma senha espiritual. Use-a. Se esse conteúdo está te despertando, compartilhe com alguém. Alguém precisa ouvir isso hoje. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Porque nos próximos minutos, sua fé vai ser blindada como nunca antes. Fé inabalável. O combustível da manifestação. A fé é mais que um sentimento. Ela é um motor invisível. É o que acende o fogo na alma, mesmo quando tudo à volta parece frio. E mais do que isso, a fé verdadeira não apenas aquece. Ela move montanhas, como disse Jesus. Mas não qualquer fé. É a fé que nasce do lugar secreto. Aquela que surge quando a sua mente diz: não tem mais jeito, mas o seu espírito sussurra: Deus ainda está no controle. Napoleon Hill falava da fé como um estado mental altamente vibracional, e não como um conceito religioso. Ele dizia que ela é o ingrediente que transforma o desejo em realização, o pensamento em ação, a oração em resposta. Mas essa fé só se ativa quando você entrega o comando. Quando você diz: Pai, a partir de agora dirige a minha vida. Eu cansei de tentar com minhas próprias forças. Muita gente sofre porque confunde fé com otimismo. Mas fé não é só pensar positivo. Fé é agir mesmo com medo. É dar um passo no escuro confiando que haverá chão. É investir em algo que ainda não existe fisicamente, mas que já foi gerado espiritualmente. E aqui entra a força de colocar Deus Pai em primeiro lugar. Porque se sua fé estiver firmada em resultados, ela desaba. Mas se estiver firmada em Deus, ela resiste a qualquer tempestade. Hill chamava isso de autossugestão espiritualizada. Ou seja, você programa sua mente com afirmações de fé, mas essa programação vem do espírito e não do ego. Você não diz "eu sou rico" apenas por dizer. Você declara isso porque confia que Deus já te vê como próspero. Porque no reino dos céus, tudo já está feito. Só falta você se alinhar. Agora pare por um momento e pense. Quantas vezes você já duvidou quando as coisas começaram a dar errado? Quantas vezes você paralisou porque não viu saída? E se eu te dissesse que era justamente nesses momentos que sua bênção estava mais próxima? A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hill traduziria isso dizendo que o desespero é o último obstáculo antes do milagre, e que a escuridão mais densa geralmente antecede o amanhecer mais brilhante. Mas só vê esse amanhecer quem permanece, quem continua, quem confia. Fé é isso, permanecer. Mesmo quando o mundo grita desista, mesmo quando a família não acredita, mesmo quando as contas se acumulam, você olha para o alto e diz: eu sei em quem tenho crido. E esse tipo de fé muda realidades. Existe uma história real de Hill que poucos conhecem. Ele conta sobre seu filho Blair, que nasceu praticamente surdo. Os médicos disseram que ele nunca iria ouvir. Mas Hill recusou essa sentença. Ele falava com o filho como se ele ouvisse. Tratava-o como normal. Afirmações, declarações, orações, tudo feito com fé inabalável. Resultado: anos depois, Blair ouviu. Fez faculdade. Trabalhou em empresas de tecnologia auditiva.
Venceu, porque a fé do pai era maior que o diagnóstico dos médicos. Essa história é a prova de que o invisível responde à fé, mas não qualquer fé. A fé que coloca Deus no centro, não os resultados. A fé que age, que insiste, que não se deixa contaminar pela lógica limitada. E aqui está a verdade. O impossível não acontece porque você ora forte. Ele acontece porque você crê com profundidade, porque você constrói sua mente sobre a rocha e não sobre as ondas do emocional. Hill dizia que o controle da mente é essencial, mas esse controle só é eficaz quando você alinha sua mente ao coração de Deus. E como fazer isso? Cultivando a presença, parando tudo no meio do dia e dizendo: Pai, obrigado, me guia, eu sou teu. Tendo momentos de silêncio onde a voz dele pode te instruir, tendo coragem de obedecer mesmo sem entender. Porque quem obedece antes de ver é preparado para receber. Muitos não recebem porque querem ver primeiro, querem garantias. Mas o reino de Deus não funciona com contrato. Ele funciona com aliança. E aliança é confiança. Você dá o primeiro passo e Deus constrói a ponte. Hill dizia que a fé é a antena da alma. Ela capta ideias, inspirações, soluções que estão flutuando no plano invisível. E é por isso que tantas pessoas têm ideias geniais quando estão em oração, em meditação ou em momentos de gratidão profunda. Não é coincidência. É conexão. Quer ter ideias que mudam sua vida? Comece o dia dizendo: Espírito Santo, pensa comigo hoje, me mostra o que fazer, me inspira. Faça isso por uma semana e observe. O mundo à sua volta não vai mudar de repente. Você vai mudar. E quando você muda, tudo muda com você. Agora, vamos mais fundo. Na próxima parte, vamos revelar por que muitos não conseguem manter esse estado elevado e como a falta de vigilância mental e espiritual sabota a presença de Deus no primeiro lugar. Hill chamava isso de autossabotagem subconsciente. Mas existe uma saída e ela vai ser revelada. Enquanto isso, comente aqui embaixo. Qual foi o maior ato de fé que você já teve? O que você viveu que parecia impossível, mas aconteceu? Sua história pode tocar outras almas. Escreva, compartilhe, seja canal. E se você está sentindo algo diferente ao ouvir isso, não ignore. Isso é o Espírito te chamando de volta para Ele. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar. Com Deus em primeiro lugar, o impossível se curva. O inimigo invisível. Como a mente sabota a presença de Deus. Você pode começar o dia orando com fé, sentindo a presença de Deus, com o coração cheio de confiança. E no mesmo dia, à tarde, ser derrubado por um pensamento de dúvida, uma notícia negativa, uma crítica injusta. Isso acontece porque existe um inimigo invisível que Hill identificou com precisão: a mente indisciplinada. Ele dizia que a mente humana é como um jardim. Se você não plantar flores conscientemente, ervas daninhas crescerão sozinhas. E essas ervas daninhas são os pensamentos automáticos de medo, escassez, insegurança e desânimo. Mesmo pessoas que colocam Deus em primeiro lugar podem ser sabotadas por seus próprios hábitos mentais. Você ora, entrega nas mãos de Deus. E 5 minutos depois, começa a pensar em como tudo vai dar errado. Você declara: eu confio, mas o seu coração treme por dentro ao ver uma conta vencendo. Você diz: seja feita a tua vontade, mas no fundo quer controlar cada detalhe. Isso é autossabotagem espiritual. Hill falava que o maior obstáculo do ser humano não é o mundo externo. É a falta de disciplina no mundo interno. Mas há uma boa notícia. Essa mente pode ser treinada, pode ser reeducada. E isso começa por entender que a presença de Deus precisa ser mantida conscientemente. Não é porque você orou de manhã que estará forte à noite. É como um fogo. Se você não alimenta, apaga. Por isso a Bíblia manda: orai sem cessar.
não no sentido religioso, mas de estar constantemente consciente da presença divina. Eu chamava isso de manter-se em estado positivo de expectativa. Ou seja, você vive com a certeza de que algo bom está vindo, mesmo quando nada mudou ainda. E isso exige vigilância, porque a mente antiga vai tentar puxar você de volta para o buraco do medo. Vai dizer, você está se iludindo. Vai zombar da sua fé. Vai usar sua voz interior para desacreditar tudo o que você construiu com Deus. E é nesse momento que você precisa usar a autoridade espiritual que recebeu. Você não é apenas carne e sangue, você é espírito. Você tem acesso direto ao Criador do universo e pode declarar: pensamentos de medo, eu não pertenço mais a vocês. Eu tenho a mente de Cristo, eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou filho do Altíssimo. Não aceite passivamente os pensamentos destrutivos. Hill dizia que a mente é como um rádio, ela sintoniza o que você escolhe. E Deus está sempre transmitindo, mas você precisa estar na frequência. Muitas pessoas dizem, eu tento confiar, mas não consigo. E a verdade é, não é falta de fé, é excesso de ruído mental. É tanto barulho dentro que a voz de Deus fica abafada. É como um telefone com interferência. Deus está falando, mas você não está ouvindo porque tem medo, ansiedade, opinião dos outros, comparação, crítica, culpa, tudo misturado. A mente precisa ser silenciada para ouvir a voz do Pai. Napoleon Hill recomendava algo que hoje chamamos de visualização, mas com um detalhe espiritual. Ele dizia para visualizar seus objetivos já realizados, mas entregues a Deus. Ou seja, você vê, sente, imagina, mas não força. Você deixa que Deus conduza o como e o quando. E isso é fé ativa. Você planta, rega, acredita, mas quem dá o crescimento é Deus. E por que tantos desistem antes da hora? Porque estão mais apegados ao resultado do que à presença. Querem o acréscimo sem priorizar o reino. Querem o milagre sem viver o processo. Querem pular do deserto para a terra prometida sem passar pelo teste de fidelidade. Mas Hill alertava. A maioria das pessoas desiste quando está a um passo da vitória. E esse passo final é o mais difícil. Entregar e confiar. Confiar quando não há sinais. Quando tudo parece escuro. Quando a mente grita que não vai dar. É aí que a fé se manifesta com mais poder. Você precisa tomar uma decisão hoje. Vai continuar sendo refém da sua mente descontrolada ou vai assumir o controle espiritual? Vai permitir que Deus ocupe o trono da sua consciência ou vai continuar oscilando entre fé e dúvida, luz e escuridão, entrega e controle? A escolha é sua. Deus respeita o seu livre-arbítrio, mas quando você se posiciona e diz, Pai, eu quero te colocar em primeiro lugar todos os dias, em todos os pensamentos, em todas as decisões, o céu inteiro se move em seu favor. Porque agora você é confiável. Agora você está pronto para carregar a bênção sem se perder nela. E a partir desse ponto, tudo começa a acelerar. O impossível vira provável. As portas que estavam trancadas por anos começam a se abrir. Porque agora a sua mente não está mais resistindo ao que Deus quer fazer. Você se tornou um canal limpo, pronto, disponível. E o céu ama corações disponíveis. No próximo trecho, vamos falar sobre a autoridade espiritual que é liberada quando Deus é o centro da sua vida. E como você pode começar a declarar, ordenar e movimentar realidades com sua palavra. Hill viu isso acontecendo com pessoas comuns e você também pode viver isso. Mas antes, diga aqui nos comentários, em que área você sente que mais precisa vigiar sua mente? Escreva com sinceridade. Esse pode ser o começo da sua libertação. E se esse vídeo está te ajudando, curta agora, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está lutando sozinho. Talvez essa pessoa só precise lembrar que não está sozinha. Deus está esperando ser colocado em primeiro lugar. Autoridade espiritual. Quando sua palavra move o invisível.
Existe um momento na vida de quem caminha com Deus em primeiro lugar, em que algo muda para sempre. Não é visível, não é um som, é um sentir profundo de que você não é mais uma vítima das circunstâncias, mas sim um agente espiritual autorizado a declarar, mover e transformar realidades. Napoleon Hill viu isso em dezenas de pessoas que saíram da pobreza extrema para se tornarem milionários. Mas o que ele identificou como o fator comum entre todos foi mais que pensamento positivo. Foi uma convicção interior que operava como fé com autoridade. Essa autoridade não nasce do orgulho, ela nasce da rendição. É quando você entende que Deus é o Senhor da sua vida, que você está aqui com um propósito e que suas palavras têm peso no mundo invisível. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso é espiritual. Quando você fala, você semeia. Quando você declara, você cria ambiente. Quando você profetiza, você constrói estrada para o milagre passar. Eu dizia que todo pensamento emocionalizado se transforma em realidade física. Mas ele não falava só de emoções humanas. Falava da energia espiritual por trás das palavras. E ele reconhecia que existe uma força superior que age quando a palavra é declarada com fé e entrega. Você não está jogando frases no vento, você está ativando códigos espirituais. Agora pense comigo, quantas vezes você usa a sua palavra contra você mesmo? Quantas vezes diz, eu sou azarado, nada dá certo para mim, tudo está difícil. Isso é autossabotagem em alto nível. Você está profetizando contra os planos que Deus desenhou para a sua vida. E cada vez que você repete essas frases, você reforça o bloqueio espiritual, porque a sua boca tem o poder de abrir e fechar portas. Por isso, a partir de agora, você precisa ser profeta da sua própria jornada. Fale como quem crê, declare como quem já viu, agradeça como quem já recebeu. Hill dizia que os maiores realizadores tinham o hábito de falar de seus sonhos como se já fossem realidade. E isso não é loucura. Isso é fé ativa com autoridade. Mas lembre-se, essa autoridade não vem do ego, vem da submissão. Quanto mais você se esvazia de controle, mais Deus te enche de poder. Quanto mais você ora com sinceridade, mais o Espírito te guia. Quanto mais você coloca Deus Pai no centro da sua vida, mais o céu se inclina para ouvir a sua voz. Existem testemunhos de pessoas que estavam falidas, doentes, abandonadas, e tudo começou a mudar quando elas passaram a orar em voz alta, declarar as promessas de Deus, profetizar sobre a própria vida. Não é misticismo. É alinhamento espiritual com a fonte da criação. Napoleon Hill escreveu algo poderoso. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas essa crença precisa ser respaldada pela autoridade do Espírito, porque acreditar sozinho ainda é frágil. Mas acreditar, declarar e entregar a Deus, isso é indestrutível. É fé que move os céus. Você precisa entender que Deus colocou em você o mesmo sopro que criou galáxias. Você carrega a centelha divina. Você não é um coitado tentando sobreviver. Você é herdeiro do reino. Você é templo do Espírito. Você é filho amado. E filhos têm autoridade para pedir, ordenar, repreender, liberar. Comece a declarar agora mesmo que tudo diga o contrário. Eu sou próspero, porque Deus é minha fonte. Eu sou curado porque Cristo já levou sobre si minhas dores. Eu sou guiado porque o Espírito habita em mim. Eu sou abençoado porque coloquei Deus em primeiro lugar. Repita isso todos os dias, não apenas com a boca, mas com o coração. E observe o mundo ao seu redor se ajustando à sua nova identidade. Porque quando você fala com fé, o mundo espiritual obedece. Anjos se movem, portas se abrem, barreiras caem, porque agora você está alinhado com a vontade de Deus. Mas não pare por aqui. Há um último segredo, revelado tanto nas Escrituras quanto nos escritos de Hill, que amarra tudo isso.
o código do acréscimo. É sobre como o que você buscava começa a te buscar. Como o que parecia distante vem correndo na sua direção. E essa revelação final vai te marcar para sempre. Se esse vídeo está mexendo com algo dentro de você, comente aqui. Qual declaração você vai começar a repetir todos os dias? Declare nos comentários com fé. Sua palavra tem poder. E claro, compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa recuperar a voz espiritual. Curta agora, se inscreva e fique até o final. O melhor está chegando. O código do acréscimo, quando tudo o que você precisa começa a te procurar. Você chegou até aqui. Isso já é um sinal de que você não é qualquer um, porque nem todos suportam ouvir verdades espirituais até o fim. Nem todos querem ser confrontados com a responsabilidade de mudar. Mas se você ficou, é porque dentro de você há um espírito inquieto, um coração que sabe que nasceu para mais. E agora chegou a hora de revelar o código mais poderoso de todos. O código do acréscimo. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma das promessas mais impactantes da Bíblia e uma das mais negligenciadas. Hill, ao longo de seus estudos, percebeu que toda vez que um ser humano alinhava seu propósito com algo maior, os resultados começavam a aparecer com menos esforço e mais fluidez. As coisas começavam a se conectar de forma quase mágica. Mas ele sabia, não era mágica, era alinhamento com uma lei superior. O código do acréscimo é isso. Você para de correr atrás e começa a atrair. Você para de mendigar amor, oportunidades, dinheiro e passa a viver como um imã espiritual. Porque quando Deus é seu centro, tudo o que está ao redor reconhece sua nova vibração e começa a girar ao seu redor. Hill chamou isso de lei da atração autoinduzida pela fé. Mas Jesus já havia dito com clareza: todas as coisas vos serão acrescentadas. O problema é que muitos invertem o código, colocam o dinheiro em primeiro lugar e acabam sozinhos. Colocam o relacionamento como prioridade e se perdem de si mesmos. Colocam o ego na frente e colhem fracassos com aparência de sucesso. Mas quando você coloca Deus Pai em primeiro lugar, tudo o que é seu por direito divino começa a se manifestar. Não por força, não por mérito, mas por acréscimo. É como uma planta que, ao receber água e luz suficientes, começa a dar frutos naturalmente. Você não precisa puxar os frutos com as mãos. Eles surgem porque a árvore está saudável. Quando você se torna espiritualmente saudável, os frutos começam a brotar. E não é qualquer fruto, são frutos eternos. Propósito, paz, relacionamentos restaurados, prosperidade com sentido, milagres diários. Eu dizia que a mente pode ser treinada para viver nesse estado de acréscimo, mas só quando o ego sai do centro. E é por isso que muitos não alcançam esse nível, porque querem controle, querem o acréscimo sem a entrega, querem o favor sem o posicionamento. Mas agora você sabe. Agora você carrega um código que poucos entendem. O acréscimo é consequência de uma vida centralizada em Deus. E quanto mais você se alinha, mais leve tudo fica. As bênçãos vêm sem peso, as decisões ficam mais claras. O que era confuso se organiza, o que era impossível se concretiza. E você não precisa implorar por oportunidades, precisa apenas permanecer no centro da vontade de Deus. Porque nesse lugar você é buscado, reconhecido, lembrado. O telefone toca, a porta abre, o recurso chega, a resposta aparece. Tudo por acréscimo. E a única coisa que ele te pede é: coloque-me em primeiro lugar. Não por obrigação, mas por amor. Porque ele sabe que se você fizer isso, nada vai te faltar. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é acréscimo, isso é viver em outra frequência. Então agora é a sua vez
de tomar a decisão mais importante da sua vida, viver com Deus no centro, não mais na periferia dos seus planos, não mais como última alternativa, mas como o começo de tudo. Faça essa oração agora mesmo se quiser. Pai, eu te coloco no centro da minha vida. Tudo o que sou, tenho e desejo está nas tuas mãos. Me guia, me molda, me transforma. Eu confio em ti e creio que tudo o que for meu virá por acréscimo, no teu tempo, da tua forma. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo já começou a mudar. O mundo invisível já está reagindo, porque essa é a chave, esse é o código, esse é o ponto de virada. Agora escreva nos comentários: eu coloco Deus Pai em primeiro lugar, o resto virá como um acréscimo. Declare, compartilhe, inspire outros. Sua palavra tem poder. Se esse vídeo te tocou, curta agora, se inscreva e compartilhe. Não guarde só para você. Alguém está esperando por essa mensagem. E lembre-se, quando Deus é o primeiro, o impossível se curva.